E aí, pessoal, tudo bem? Começa agora mais um podcast Leandro Salgado Interview, diretamente da VTR Studios aqui de São José dos Campos. E hoje, mais um bate-papo super legal de pessoas excelentes que a gente tem garimpado por aqui da nossa região e também de todo o Brasil para trazer sempre alguma coisa de cultura, de informação, entretenimento para suas horas aí de internet, beleza? E estamos aqui nesse podcast massa hoje com a padaria Ponto do Pão, sempre com a gente aqui trazendo essas guloseimas maravilhosas, aonde eu, por exemplo, não consigo emagrecer, eu falo que eu vou fazer dieta, eles mandam rocambole de doce de leite, manda bolachinha com chocolate, bolo de milho, de limão. Pô, cara, aí assim fica difícil. Mas a padaria Pão do Pão fica ali, quem mora em São José dos Campos, em frente ali o Parque Santos Dumont, uma padaria maravilhosa, gente. E hoje eu trago dois convidados, na verdade... são dois parceiros aqui que um deles vai fazer uma coisa muito louca, que é viajar por todo o Brasil dentro de uma casinha feita dentro de uma van, que é o meu amigo Leandro Cipriano, e o executor do todo o trabalho, meu amigo Tiagão, que está aqui. Legal, gente, sejam bem-vindos aí, viu, velho? Muito obrigado. Obrigado, Leandro. É isso aí. Ô, Tiagão, Leandrão, eu quero começar perguntando, cara, que ideia é essa? Por que surgiu essa ideia? É muito louca. Na verdade, assim, é louca, mas é muito séria. Tem contexto. Tudo começou, eu vivi uma aventura, eu, meu pai e meu irmão, a gente morou nos Estados Unidos mais ou menos uns 10 meses, quando eu tinha 15 anos de idade. Que massa. E a expectativa era que a gente fosse definitivamente ficar lá e tal. Foi aquela época que teve a mudança do dólar de 1 para 2. A gente estava super bem, recebendo dinheiro daqui do Brasil, chegava lá um por um, estava ótimo. Sim. Quando as coisas apertaram e a gente começou a ter que decidir mesmo o que ia fazer, uma das coisas que a gente ia fazer é sair do apartamento que a gente morava. E fomos para uma loja de motorhome, de trailers. E é muito comum, para quem não conhece a cultura americana, é muito comum você viver em condomínios com trailers, né? A gente vê em filmes direto. E quando eu pude entrar em um ou outro, ver a questão, e quando eu entendi que aquilo ali era uma casa móvel, eu fiquei realmente muito chocado, muito surpreso com aquela possibilidade. Sim. Viver aquele momento era aquela coisa bem de filme, bem de molecão, de sessão da tarde e tudo mais, né? Bom, a gente acabou indo embora semanas depois, não rolou nada e a vida seguiu e tudo não passou de uma vontade da adolescência, né? Sim. Só que a minha vida profissional acabou me levando para vários estados. Eu morei em 4 estados no Brasil, em mais de 8 cidades. Eu já mudei mais de 40 vezes de casa. Caraca, eu sou praticamente um nômade, né? Então aqui é melhor colocar a casa num caminhão mesmo e muito mais fácil, muito mais fácil. E eu consegui encontrar por muito acaso, há uns 4 anos atrás, alguns canais americanos de construção de motorhome desses de banda, de ônibus grande, onde tem uma estrutura gigantesca, uma mansão sobre rodas, né? Sim. E apareceu uma propaganda de 2 americanos fazendo uma van, ao invés de um ônibus, artesanal, fazendo por conta. Eu falei, que maluquice é essa? Eu preciso entender melhor esse negócio. Sim. E aí eu comecei a achar, inclusive, brasileiros. E de 4 anos para cá, no comecinho da pandemia, eu comecei a ver casais construindo disruptivamente, vou para a rua, no meio da pandemia. Pessoas que iam até para América do Sul e tal, mas acabaram decidindo rodar pelo Brasil. Sim. Muitas restrições, alguns acabaram não se dando tão bem assim. Mas uma vida de liberdade demográfica, né? Ou seja, eu vou para onde eu quiser, eu puder. E a maioria das pessoas não consegue isso por causa de um emprego fixo. Eu sou empresário. As pessoas não podem sair porque tem dificuldade de comunicação. Hoje em dia tem internet com facilidade. É verdade. Então eu decidi pensar bem em fazer isso. Só que era um plano assim para daqui a alguns anos. Certo. Mas na pandemia eu fiquei muito assustado. Eu fiquei realmente muito preso à ideia de que muitas pessoas estavam morrendo e muitos sonhos estavam acabando junto com elas, né? Verdade. Eu falei, eu vou esperar até quando? Eu não sei quando que a pandemia vai acabar. Eu comecei a pensar, assim, quase uma paranoia, né? Mas eu comecei a decidir a olhar mais para aquilo que eu queria viver, para aquilo que eu podia. Certo. E junto com isso, assim, eu sou fanático por empreendedorismo.
Eu sou fanático por ideias empreendedoras, eu sou fanático por O resultados. que você faz? Qual que é a sua profissão? Eu sou empresário, eu tenho uma agência de marketing digital, na verdade uma não agência de marketing Não digital. agência. Para quem quiser saber mais aí, não agência, você vai me encontrar. A única não agência do mundo sou eu. Certo. E eu trabalho com associados, eu não tenho endereço fixo, eu trabalho com isso há 12 anos já. Eu tive 2 escritórios que não perduraram porque eu sempre fui muito móvel mesmo, e morando em cidades e estados diferentes, né? Então... Te forçou a fazer, já adiantar o futuro. E hoje é tudo assim, né? Dizem que eu não me forcei. Não me forçaram, eu me forcei. Dizem que as minhas escolhas foram direcionadas sempre para aquilo que eu realmente queria viver. Isso. E eu estou muito satisfeito com a decisão, mas assim, colocar isso entre uma ideia para uma realidade são coisas bem distintas. Essa realidade realmente é bem impactante. Verdade. E principalmente porque eu não estou sozinho, né? Tem uma namorada aí que está me acompanhando. Então, você mora, você tem sua casa. Sim. Certo? E aí você está entregando sua casa para ficar 100% nesse caminhão, né? nessa van. Na van, isso. Né? Aí, por exemplo, ela vai com você. Ela vai comigo. E uma cachorrinha também. Legal. E aí, essa casa você vai entregar, e aí essa viagem sua vai demorar quanto tempo? Vamos lá. Sobre a casa ainda. Nós estamos numa casa atual que a gente já sabia que era provisória. Antes dela, a gente morava num bairro mais central. Na verdade, não é central, mas bem localizado, digamos assim. Ali no Jardim América. Era um apartamento de 3 dormitórios. Home office para mim, home office para ela. Tava tudo tranquilo. Piscininha, sauna, sossegada. Vida bem tranquila. Vocês são muito loucos, velho. Né? Quantos metros quadrados tem a vanzinha? A van tem 7 metros. Cara, que loucura, velho. E aí? E aí, assim, vamos fazer. Só que a gente precisa se adaptar. E reduzir custo, óbvio, também. Então, fomos para uma casa de uma sala pequena, um quarto menor ainda, com uma cozinha e um banheiro básico, sem quintal, sem nada. Tanto é que eu não pude ficar com as minhas cachorrinhas. E aí a gente já foi se adaptando ali. A gente já começou a ter que não ter certos móveis. Eu não tinha a minha liberdade do meu home office, nem ela dela. Ela parou de atender cliente. Então a gente começou a se adaptar daquele jeito. A gente está praticamente 6 meses se adaptando a essa questão. Há 1 mês a gente já está utilizando só frigobar. A gente não tem mais a geladeira há praticamente 1 mês. A gente não tem mais o fogão, só um fogão de 2 bocas com forno. Certo. A gente já está sem guardar. A gente já não tem mais nada, absolutamente nada. Está tudo vendido, tudo entregue. A gente só está realmente na cama porque a gente vai só entregar na hora que for sair. Fora isso, a gente já não tem mais nada. Pra galera, já que a gente está falando sobre esse motorhome, deve ter 5 muita anos. gente curiosa. Vai ser 5 anos a duração 5 da anos viagem. a viagem, isso. E aí daqui 5 anos você volta e aluga um outro lugar ou faz outra. Sim. A ideia nesse meio tempo, já no final do ano que vem, é colocar essa van primeiramente para alugar, provavelmente para alugar já, disponibilizar, porque é uma van específica e sem experiência. Ela está confortável, o Tiagão vai falar aí sobre o nosso projeto. Foi muito bem estruturada de acordo com as nossas necessidades. Eu estou muito feliz. Como é que é o nome com da sua ela. namorada? É Ana Cláudia. Ana Cláudia. Aninha. Você tem certeza? Essa é a pergunta 5 que ela mais anos. ouve. 7 metros quadrados? Brasil, não é Estados Unidos. Pergunta da roupa dela. Só roupa. Tem guarda-roupa pra você lá? Bastante espaço para guardar roupa. E vem cá, cara, e o cocô, o xixi lá, como é que faz? Vocês fazem lá mesmo ou vocês param pra fazer? Lá mesmo. É o seguinte, toda essa vida camper que se chama, né? Aqui os campistas raiz mesmo, obviamente que tem o matinho, tem a galera curte o root mesmo. Natural, total, certo. O total. root, o raiz mesmo. Raiz mesmo. Aí, na verdade, ao longo dos anos, nos últimos 20 anos, o Brasil começou a importar produtos americanos e chineses e europeus, porque a cultura de motorhome, de trailer fora do Brasil é gigantesca. O Brasil está engatinhando nessa área que está se tornando ideia de business, negócios. Entre nessa área, o Tiagão aqui não está perdendo tempo, não. Ele não entrou nessa brincadeira à toa, não. É um mercado gigantesco. Está crescendo muito no Brasil. A gente vai ver um negócio explodir, de ter pontos de apoio, coisas que não existem ainda. Sim. Bom,
E uma das coisas que inventaram é um tal de porta-pote. É um pinicão, de verdade, é um pinicão com uma base onde separa do assento. Ele acumula até 20 litros, não precisamos falar do que, porque a gente está com comida à nossa frente. Certo. Número 1 e número Para 2. comer 20 litros de comida transformada. Exatamente. Tem produto químico específico para não ficar odor absolutamente nenhum. Caraca. E eu cansei de entrar em motorhomes para sentir a vibe do lugar. E a primeira coisa que você presta atenção é o cheiro. Eu senti já em algum? Já. É muito desagradável. Às vezes o cara é muito poderoso, não tem o que fazer, né? É porco mesmo. O nome disso é porcaria. Porque uma falta de produto tem alternativas para você resolver. Não é o produto original ali feito para aquilo. Mas tem alternativas. Mas tem gente que não tem o devido cuidado, não tem o carinho, deixa transbordar, o negócio vira nhaca. 20 litros é bastante, É né? muito. Aí você descarta isso onde? No toalete, na privada mesmo. Você tira a parte de baixo e sai uma tromba de um dos lados, é um caninho para não respingar em você, né? Você descarta no toalete, dá descarga e vai embora. 5 minutos. Depois você faz uma lavagem rápida, coloca o produto de novo. Ele tem uma descarga funcional. Esse é um dos produtos. Tem um outro material que se chama cassete. Ele é fixo no local e ele tem uma caixa de detrito embaixo, chamado caixa de detrito preta, porque a cinza é de torneira e banho, a preta é a suja mesmo, é esgoto. E aí tem um local específico para você descartar, porque aí é um encanamento que você tem que plugar em algum local adequado. Entendi. Tem algum lugar que a galera possa ver as fotos desse motorhome? Agora, tanto no Instagram quanto no YouTube, é só entrar lá, Roteiro Empreendedor. Roteiro Empreendedor. Exatamente. Entra lá que vocês vão ver a foto do motorhome. E aí, beleza. Daqui a pouco eu volto. Vamos falar um pouquinho com o Thiago, senão ele vai dormir ali. Ô, Thiago, quer comer um negocinho, cara? Não, tranquilo. Ó, enquanto o Thiago fala, você pode comer, viu, cara? Ó, esse aqui é de doce de leite, cara. Bom pra caramba. Não, é legal, né? A padaria manda isso aqui, depois a X-Bar põe aqui pra gente poder ir lá queimar depois. Abração o Marcelão da X-Bar. Tamo junto, Marcelão. Ô, Thiago, e aí você entrou nessa como? Então, foi no Empretec, que tem um curso que o Sebrae dá para empreendedores aqui em São José. E teve um dos dias que o Leandro foi dar uma palavra pra gente lá, aleatória, né? Foi ele mais uma amiga dele. E ele começou a contar do projeto dele. Vou fazer um parênteses, porque senão ela vai brigar comigo. A Helena Ferrari é a Relações Públicas do Roteiro Empreendedor e amiga. Helena, beijão pra você, Helena. Tamo junto. Aí eu tava prestando atenção na conversa lá e ele começou a comentar, né? A gente tá desenvolvendo um motorhome para viagem e é um assunto que eu já venho pesquisando há muito tempo, assisto bastante no Netflix, tem uns programas relacionados a esse tipo de assunto, né? Aí eu só levantei a mão assim e falei, Leandro, preciso bater um papo contigo depois aí. Aí assim que terminou, a gente conversou, falou, ó, eu trabalho com marcenaria, parte de planejados, né? E eu tenho vontade de estar entrando nesse nicho de mercado. Eu já tenho a expertise, né, tanto da construção quanto da parte de estruturas. E se você tiver disponível aí, a gente faz uma parceria e vamos... E aí, aonde você entrou nisso? Você está montando o motorhome Eu dele? fiz toda a parte do interior do motorhome, né? A parte imobiliária que a gente fala, né? Mas você fez patrocínios ou você está gastando tudo do bolso? Então, o Thiago é um dos patrocinadores, master do projeto. Eu tenho patrocinadores master que vão até o final do ano que vem e eu tenho alguns outros patrocinadores pontuais que estão indo até o final deste ano. Entendi. E ou com cota financeira ou com alguma parte estrutural de construção do motorhome, eles entraram comigo. A gente ainda, vou fazer um merchan rápido aqui, a gente tem 2 vagas ainda para patrocínio. E a gente deixou essas 2 para o final porque a gente queria tangibilizar o patrocínio. Ou seja, alguém que for patrocinar a ideia, como o Thiago, são pessoas fora de série. O Thiago, para confiar no Leandro, não estou falando de confiança de palavra, não, confiança no projeto. Ele colocou a mão de obra, ele colocou a experiência, eu vi a lá, marca. top, viu, Thiagão? Parabéns, cara. Ficou realmente um trabalho fora de série. E a confiança de fazer isso sem ver aquilo pronto, rodando, é outro nível. E não é à toa que é Empreteco, que tem um comportamento empreendedor diferenciado, que é a base do meu roteiro. Eu vou para 26 cidades no primeiro ano, que todas têm o Sebrae com escritório regional nessas cidades, para eu conhecer histórias
de empreendedores empretecos. Então, hoje as 2 vagas de patrocínio são para aquelas empresas, aqueles negócios que precisam ver a coisa começando. E já estamos acontecendo. Semana que vem eu estou na estrada. Ah, que legal, cara. Mas o trabalho do Thiago realmente foi fora de série. Não, eu vi. E rápido, rapaz. O pessoal que não tá entendendo muita coisa é o seguinte, eu tava numa casa que vende doces salgados aqui em São José, e aí encontrei um amigo em comum. Como é que é o nome dele mesmo? Grande Joel. O Joel, cara. Da Lucky Tech. Joel, grande Fantástico. Joel. Ele é sensacional. Ele tem um trabalho lindo, cara. Ele é um cara que sofreu bastante, né, com a perda do filho e tal, aquela coisa toda. Ele é um cara que eu vou trazer pra gente bater um papo aqui também. E aí ele falou, cara, esse meu amigo tá fazendo um motorhome, o cara vai viajar ao Brasil aí e tal. Aí eu fui lá conhecer o motorhome. Aí eu vi lá, Thiagão. Pô, cara, muito legal, né? Aquela madeira toda, aqueles cortes. Agora, uma dúvida que eu tenho. Beleza, aí você vai colocar lá, eu vi lá o espaço da cama, você vai pintar, vai forrar. Como é que tá hoje? Já tá quase pronto já. Então, a gente chegou a conversar sobre fórmica, sobre um acabamento de fórmica. De fórmica, eu Só acho que é mais limpo, né, cara? Eu acho. Então, também. só que daí surgiu uma outra questão. A gente fez um trabalho de selagem, é selagem que fala mesmo, com seladora na van, e eu não quero colocar fórmica. Ficou muito rústico, ficou muito legal. E eu tenho uma pegada assim, eu gosto de fazer as coisas evoluírem com o tempo. Eu não gosto de chegar no finalmente, porque vai que eu me arrependo. Então, assim, hoje ela tá aconchegante. Para mim, você sabe que você não resolve nada, né? Se a Ana Cláudia chegar lá e ver e falar assim, não, eu quero fome, você vai pôr fome, acabou. Inclusive, ela já tá dando uns toques dela dentro da van, né? E se você entrar lá, por exemplo, ela não tá 100% finalizada, mas já tem uns adereços, já tem algumas coisas, na pia tem uma buchinha, a coisa já tá bem com os dedinhos dela ali, já tem um cobertorzinho no cantinho. A água vai aonde? Tem uma caixa d'água em cima? Embaixo. A Sprinter, né? Eu tenho uma Sprinter 313 CDI da Mercedes. Ela tem um step embaixo, na parte traseira embaixo. Eu estou retirando o step de baixo, vou acoplar a caixa d'água vai dar em torno de 180 litros de autonomia. Sim. Além de uma caixa de detrito cinza, como eu mencionei, que é o uso da pia e o uso do banheiro, que vão para essa caixa para poder descartar. É um descarte mais tranquilo. Mas eu tenho a água que vai com uma tubulação, motor de barco, motor de água de barco, um pressurizador e faz a distribuição convencional. Só que ao invés de um encanamento tradicional de casa, eu uso mangueira pneumática de pressão, que serve para água e para ar também. E o roteiro? Então, como é que você bolou isso daí? Não, primeiro, assim, eu tenho várias coisas para falar, cara, que eu vou deixando você falar assim, mas fica na cabeça. Por exemplo, o lance do patrocínio vai ser muito fácil para você. Você tem uma não agência que você pode avisar as cidades que você está chegando, com certeza vai ter alguém fazendo alguma matéria, e tem pessoas que vão se interessar por cada lugar que você passar, mostrar ali a marca, como no caso aí a metro quadrado, né, do Thiago, que ele fez uma boa jogada, que você vai estar andando pelo Brasil e todo mundo vai conhecer a metro quadrado. Ele já está ganhando, ele talvez já está aqui. Talvez um cara lá em Fortaleza não vá contratar metro quadrado, porque é do outro lado do Brasil. Mas... É engraçado, Leandro, que até com essas publicações que a gente já tem feito no Instagram, teve um cara, semana passada, do Espírito Santo, que entrou em contato comigo, que viu um vídeo lá do começo que a gente estava alinhando as primeiras peças com... Eu tenho nível a laser, tudo, né? A gente tava... Cara, achei super interessante, você colocou o nível ali para começar a marcar as peças, tal. Legal. A gente, já começou um engajamento aí já. E eu acho que a Metro Quadrado já devia patrocinar o podcast também. Olha aí. Já tá com a gente aqui, né, cara? Fazendo um esquema legal aqui. Já baratinho, eu falo pra vocês. Emenda. Vou deixar você embora sem assinar o contrato. Agora eu vou fazer... Não é uma correção, mas uma observação importante. Tem um canal de um casal que está na estrada, do norte ao norte. Eu gosto muito de comentar porque são canais que eu me inspirei bastante na construção, no estilo de vida, etc. Sim. O pessoal saiu lá do Nordeste, lá, eu não tenho certeza se é do Ceará, mas a construção do segundo motorhome deles, eles vieram aqui em São Paulo fazer. É mesmo? Trouxeram a van deles vazia e construíram com um fabricante aqui em São Paulo. Cara, hoje tá tudo globalizado, né, cara? Tudo hoje você sabe aonde tem, como faz, às vezes você tem esse importuno de viajar 3.000 km para trazer a van dos caras aqui para fazer.
mas a van foi feita para isso. Exatamente. Né? Uma pergunta, e se a van quebra na estrada? Tá lá você e a sua... É certo que vai acontecer. É como qualquer outro lugar, ou casa, ou um carro, ou uma casa, alguma coisa vai quebrar. Você está em casa, tem um encanamento que vai estourar. Você fez um seguro, no caso? Eu tenho um seguro de veículo, por enquanto. Eu estou terminando de ajeitar a documentação, porque ela precisa ser transferida para a Motorcasa. E uma vez que o veículo esteja com essa documentação aprovada, aí a gente pode entrar com o seguro da casa. Aí fica veículo mais casa. Entendi. Aí tem um seguro diferenciado, não é barato no Brasil, a gente está começando a entrar com esse volume de clientes para baratear, porque o investimento mensal e a necessidade da empresa em aportar o dinheiro num problema que eventualmente aconteça é alto, mas com volume as coisas vão diminuindo, por isso que esse mercado está crescendo tanto, porque a gente está tendo facilidades ao longo do tempo dessas empresas entenderem o mercado, né? Então, ajuda. E uma das coisas é exatamente a construção artesanal, apesar de ser um metro quadrado ambientes planejados, é uma empresa séria, mas não é um processo industrializado. Tem empresas que fazem esse tipo de projeto no Brasil. Mas o artesanal, ele cria viabilidade. Além da personalização, ele cria viabilidade. Certo. Porque hoje, se você vai numa loja, por exemplo, construir o seu motorhome com as características que eles aprovam, ou que você aprova diante daquilo que eles têm disponível, você não vai gastar menos do que 400, 500 mil reais. Você me perguntou sobre investimento e patrocínio. Hoje, é uma Sprinter 2005. Eu fiz um investimento de 40 mil reais e eu já estou chegando nos 80 mil reais gastos com dinheiro, metade do dinheiro de patrocínio e metade de dinheiro próprio. Então, por exemplo, eu já gastei 60 mil e 20 mil com patrocínios. Mas ainda existe verba desses patrocínios que eu ainda estou consumindo diante do que eu já recebi para poder comprar as últimas peças do que a gente precisa. Eu te acho muito louco, viu, Leandrão? Porque show de bola. Você vai botar a tua mulher dentro de um carro, não sei o que você está levando de dinheiro para abastecer essa van, por onde você for. Fazer um roteiro que eu acho que você sabe onde você vai parar para dormir, onde você vai parar para fazer manutenção. Esse é o trabalho da Helena Ferrari em relações públicas da RP do roteiro. Ok. Eu vou ficar em média 3 semanas em cada cidade. O papel dela é, antes de eu chegar nas cidades, eu já saber tudo o que vai acontecer. Quem eu vou entrevistar no podcast na Van Pod, né? Porque o que pode na Van? Na Van pode tudo, inclusive um podcast. Você vai ter um podcast na Van? Na Van pode. Que massa, velho. A gente já gravou 5 episódios. Nenhum deles ainda dentro da Van, porque a Van não estava pronta, né? A gente inclusive, já gravou com patrocinadores, com a Helena, com a Paula Piccolo, que é patrocinadora. A gente gravou com o consultor de negócios do Sebrae, o Rafael, né, que é midiático aí, tá cheio de fã aí pra caramba. Tá em todas as televisões toda semana. Legal. Então eu vou chegar na cidade, eu já vou saber quem eu vou entrevistar, com quem eu vou falar, qual é o endereço do Sebrae, qual lugar que eu vou dormir. E o roteiro em 5 anos você planejou quantas cidades? Eu planejei por enquanto o primeiro ano. O primeiro ano são 26 cidades, todas com média próxima de 200 mil habitantes. Não é um motorhome para turismo. Eu não estou indo fazer turismo. Certo. Vou aproveitar? Óbvio que eu vou aproveitar. Todo mundo vai me acompanhar no Instagram e no YouTube e vai acompanhar o que eu vou fazer. Mas eu vou para conhecer cultura empreendedora. Qual a primeira cidade que você vai? Mogi das Cruzes. Então tá pertinho. Tá perto. Chega lá, vai ficar lá. Vai estacionar a van aonde? Você vai parar lá, por exemplo? Já sabe onde vai ficar? Não, ainda não. Muito provavelmente próximo da casa da Priscila do Sebrae. A Priscila que trabalha no Sebrae daqui é de lá, então provavelmente ela vai nos ajudar ali com os não primeiros... Não é a Priscila do Rodrigo, não, né? Não que tinha uma loja de imóveis também, uma coisa de imóveis. Eu acho que não, porque eu acho que o esposo dela, se não me engano, ou o namorado eu conheço a Priscila e o Rodrigo, que eles são da... Esqueci o nome da empresa agora, mas eles são de Mogi das Cruzes. Até foi muita coincidência. E daí, beleza, eles vão chegar sem rumo, vão parar em algum lugar. E no caso de banho? Porque eu fico pensando, o cara, Tiagão, pensa comigo, você vai chegar lá na cidade, Mogi das Cruzes. O Thiago fez um baita banheiro, né? Você banheiro na van, pô. Dá pra tomar chuveiro. banho, tudo, Chuveiro quente, com aquecedor de gás, aquecedor a gás. Caraca, mano, que muito louco, velho. Banheirinho, bagunha quente. Porque assim, você começou falando dos Estados Unidos, né?
Eu morei nos Estados Unidos também e eu tenho um grande amigo meu que mora no motorhome lá em Orlando. Então Olha ele aí. parou lá, estacionaram no motorhome dele, tal, abriram as coisas lá, tem encanamento, tem eletricidade, tem um lugar de fora onde você guarda as tranqueiras e tal. Aquilo lá é sensacional, né? A estrutura é diferente. Mas é lá. Então lá nos Estados Unidos, por exemplo, a chance de você ser assaltado, alguém chegar lá e meter um revólver em você, é muito pequena. Você já pensou nisso aqui no Brasil? Aonde você vai, onde vai parar, a segurança disso? Brasileiro, o cara vai olhar ali, vai olhar, puto, aquele motorhome ali, bicho, vou ver o que tem lá dentro. Inclusive, Sei a gente estava lá. até conversando esses dias na frente da marcenaria, né? Daqui a pouco o motorhome no Brasil tem que pôr grade por Então, fora. não porque- sei. E aí, cara? Você já pensou sobre isso também? Já. Eu tô sendo aqui meio advogado do diabo, mas assim, eu tô querendo provocar aqui pra ver Claro. o que você vai me falar, porque eu tô pensando em todos os riscos que podem acontecer. Esses cenários, essas suas perguntas, eu tenho certeza que representa as perguntas de quem está assistindo. Eu tenho. Pelo menos. É certeza. Uhum. Inclusive, eu vou. Você abre para comentários? Abre, inclusive, quem quiser perguntar, galera, põe aí no pod mesmo aí no YouTube, que eles mesmos vão respondem para vocês. Exatamente. Tudo, É legal. isso que eu ia falar. Eu me coloco à disposição, eu e o Tiagão lá, a gente responde todo mundo. Como diz o Careca do canal Deu na Telha do Careca, que inclusive tem um tour que eu fiz no motorhome dele, num encontro de motorhomes, o Careca fala, não deixo ninguém no vácuo. Bom, na verdade assim, com relação à parte de segurança, a van ela tem a cabine e a parte da casa. Sim. A cabine está separada da casa. Certo. Então, se estou dormindo, alguém entra na van para dirigir e levar o carro, eu não vou contar o segredo, mas ele não vai conseguir. Ok, Beleza. ótimo. Aí, só que ele fica bravo e quer entrar na parte da casa. Não dá. Não dá porque por dentro eu tenho 2 cadeados que me isolam completamente do mundo exterior, como se eu estivesse dentro de uma casa. Entendi. Então, assim, a não ser que ocorra os mesmos riscos de uma casa convencional, como uma bala perdida, não vai ter qualquer outra diferença. Essa tudo segurança, tranquilo. Aham. Vamos supor... Você vai para o Rio de Janeiro? Putz, é bem polêmico, eu já tive alguns problemas com você- isso. Não, você não vai ter bala vou. perdida. Não Então vou. não vai ter bala perdida, fica tranquilo. Eu não vou. Eu falo que é bala achada, né? Perdida, né? Porque achou- Ela te acha, exatamente. A cidade do Rio de Janeiro, eu já morei lá numa época que teve toque de recolher. Assim, eu amo a cidade. Eu fui recentemente com meu irmão e a minha ex-cunhada, mas assim, para turismo e sem esse tipo de aventura. Com um motorhome não. Esses dias fora de brincadeira, eu vi um carro, um cadete antigo, na minha frente, assim, com adesivo assim. Gosto de viver perigosamente, vivo no Rio. Eu tô fora. Assim, talvez no interior do estado do Rio de Janeiro, mas na capital é praticamente certo que não. E vou dizer mais, eu vou falar por muitos outros viajantes. A maioria pula. A maioria passa de volta ao redor e não Infelizmente, entra. é muito triste a triste. realidade do Rio, né? Essa- Eu já fui pro Rio algumas vezes. Tem um lugar do Rio que realmente você nem parece que é o Rio de Janeiro. É aquela coisa linda, tranquilidade, muita polícia e tal. Mas realmente no Rio de Janeiro é muito complicado. Eu tenho um amigo meu que foi pro Rio de Janeiro agora há pouco tempo. Ele tinha uma Mercedes e aconteceu alguma coisa chegando lá. Os caras meteram bala na Mercedes dele. Aí não sei se era polícia contra bandido, alguma coisa assim. Cara, deu um problemão, estragou toda a Mercedes e por Deus, ele não morreu, né? Pois é. Mas realmente é muita tensão, né, cara? E parece que os nossos irmãos cariocas, eles estão bem acostumados a viver com essa vida, né? Então, para eles é normal, mas pra gente que é de fora, que chega lá, a gente não sabe pra onde ir, o que fazer, as manhas que eles têm, né? A gente não sabe, né? Eu morei 17 anos na capital de São Paulo. Então. São Paulo já é diferente. E morei no Jardim Miriam, que não é flor que se cheire, não. Não é o lugar é um mais lugar perigoso, tranquilo, mas não. também não é super tranquilo. Eu fui assaltado na frente de casa. Sério? Levaram ingressos da final do São Paulo e Santos de 2000. Caraca. Aí eu velho. falei, não senhor, eu fui lá e tive que comprar outros. É São Paulino? Eu sou- Anotei. Brincadeira, nem ligo essas coisas. E agora, vamos lá, é um assunto bem interessante a questão da segurança, porque pai e mãe estão assistindo e precisam entender. Como é o nome dos seus pais? Meu pai é Eduardo e minha mãe é Roseli. É isso, Eduardo, Dona Roseli, isso aí, tem que ficar de olho, viu? Márcia Não é também, que é a esposa do meu pai. Cara, esse negócio de tá bom, cara, isso aqui. Eu tô vendo você. Ainda bem que eu tô falando mais. Pode Deixa que a gente vai Pô, comendo aqui. Tranquilo.
A segurança é bem interessante porque, assim, é óbvio que eu tenho as minhas preocupações, mas eu não vou viver em função disso. Eu sinto que quanto mais eu preciso me precaver, Sim. mas quanto mais eu viver em função disso, mais energia eu estou levando para o universo para que ele retorne os problemas que eu estou pensando. Eu penso muito assim. Então, assim, eu preciso tomar os cuidados que são necessários, isso é óbvio. Eu preciso deixar o carro fechado, com o máximo de segurança, de repente um alarme, alguma coisa assim. Mas tem duas coisas que são muito importantes. Primeiro, nenhum acesso, senão pelas trancas, serão possíveis. Então, janela não dá para entrar, não tem outra possibilidade. Tem ar-condicionado ou não? Tem climatizador de caminhão. Aqueles que tem até um jatinho de água e tal, para dar uma refrescada. Sei. Até 8 graus eu consigo diminuir a temperatura do ambiente, além da lã de rocha que eu revesti a parte interna, antes das paredes, para dar uma diminuída também no calor. Mas, e outra coisa, a van vai estar toda envelopada. Assim, o cara é muito louco, ele é mais louco do que eu, se ele quiser levar a van, porque é fácil de identificar onde que está a van, além do localizador que ela tem, e ainda por cima querer abrir um lugar que, se a gente não está lá, está com cadeado, e se a gente está lá, também está com cadeado. É uma casa. Não muda absolutamente nada. Eu estou bem tranquilo. A minha preocupação é fora da casa. E logicamente você vai procurar um lugar para deixar a van, Sim. que seja um lugar mais... onde tem mais fluxo de polícia, de pessoas e tal, né? Hoje geralmente é em camping, né? Que o pessoal costuma Então, parar. que eu não vou. Será exatamente muito Ele é distante. difícil, cara. É tudo mais difícil. quer no- Daqui a pouco ele vai fazer um motorhome de 2 metros quadrados. Pois já existe, e inclusive dentro de um K. Tem um K novo, patrocinado pela própria montadora. Cara. Tá brincando. Que já vive viajando o Brasil todo. Eu não vou para camper, mas eu vou trazer até um assunto que não tem a ver com política, que fique bem claro isso. O dono da van, que é o Luciano Hang. O Luciano Hang, ele fez um comunicado recente, muito recente, foi esse ano inclusive, que os motorhomes são extremamente bem-vindos a pernoitar no estacionamento O dele. Luciano é sensacional. Ele tem, independente do seu interesse político aí, assim, esse tipo de atitude é o que a gente precisa para ser um país mais aberto a coisas diferentes. E Se todo mundo soubesse respeitar, tava falando com o Xandinho hoje isso aqui, né, cara? O Xandinho é o nosso grande piloto ali. O Xandinho é um cara queridíssimo. Ele falou, André, eu não gosto de falar de política, não curto política e tal. E é um cara, meu irmão, brother, sabe? Assim, então, assim, tem que acabar esse negócio da polarização, né, não cara? tem certo e errado. Né? pô. Então, por exemplo, o Luciano Hang, bicho, ele é um cara que ajuda a gente pra caramba. Quantas pessoas esse cara emprega no Brasil? Agora ficar metendo pau no cara porque o cara gosta do Bolsonaro? Não pega nada, bicho. O cara tá aí, tá contribuindo, né? Então você vê, olha só que notícia boa. Eu não sabia, cara, esse negócio do motorhome. Muito De legal. repente tem muita gente que tá aí que nem imagina que eu posso parar no estacionamento da van e ficar lá. Pois é. É um ambiente de apoio, né? Que você obviamente não é como estar em frente a uma delegacia, mas é um local onde você tem iluminação, câmera, é um bem outro diferente, local, né? não é no meio da rua. E é importante lembrar o outro lado. Tem cidades no Brasil, essa aqui surpreende sempre, que proíbe a entrada de motorhome. Ah, vó. Tem 8 cidades já mapeadas. Nós temos um grupo no WhatsApp de motorhome, de campistas, né? E foi um rapaz lá que criou um mapa do Google Maps apontando as cidades que você Tem alguma não cidade pode conhecida entrar. que não pode entrar? Não, conhecida não, mas geralmente são roteiros de turistas. Para quem vem do sul pro sudeste, parte de um roteiro aí de 4, 5 cidades que você provavelmente pararia. Nenhuma famosíssima, mas você provavelmente gostaria de parar. Qual a lógica disso? O cara tá viajando, é turista, a cidade, muitas vivem do turismo. Sim. E aí o cara Proíbe. não pode entrar, proíbe, é meio sem noção. E tudo, a maioria das vezes, por causa de uma questão pontual. Foi um dos carros, uma das cidades, teve um viajante que descarregou irregularmente a parte da sujeira da van, aquela caixa preta, de água preta, e num local inadequado. Ele não tinha conhecimento, foi ignorância, foi um erro,
Ele tem que assumir, ele assumiu, ele colocou uma mensagem pública do erro que ele cometeu, porque isso foi notícia. Obviamente que não é uma notícia que todo mundo está acompanhando, porque a gente que está dentro do nicho, a gente vai saber. Mas ele pediu desculpas publicamente, mas a cidade, assim, revogou qualquer entrada de motorhome na cidade por causa desse acontecimento. Que pena, cara. Porque eu acho que isso aí é uma coisa do futuro, realmente. Realmente hoje, para você comprar qualquer lugar para você morar, eu tava falando do motorhome do meu amigo Fernandão lá de Orlando, né? Cara, o motorhome dele é uma casa mesmo, uma casa enorme, cara. Vive-se muito bem. É lindo, ar-condicionado o tempo todo. Hoje lá fora é muito desenvolvida essa parte já, né? Tem ambiente, sala, banheiro, quarto. E ele sobe o teto, então, por exemplo, ele vem pequeno, aí ele sobe o teto, abre as laterais, é um monte de coisa. Eu posso me equivocar, mas se eu não me engano, esses movimentos externos eles chamam de slide out. Que escorrega para fora, aumenta o ambiente, às vezes, em 25%, 30% do espaço interno. É fantástico. E custa $18 mil o motorhome desse. Exatamente. Praticamente metade do que eu... E financiam também nos Estados Unidos, você pode financiar. Sim. Então não adianta, sem moradia você não fica. E isso é muito legal, porque hoje tá cada vez mais caro as coisas, o carro tá mais caro, a casa tá mais cara, né, cara? Então eu acho que é uma E hoje com essa oportunidade. cultura de trabalho em home office aí, muita gente não precisa ficar amarrado numa cidade, né? Você pode É o que eu estar comentei. A minha juntando a fome com a vontade de comer, né? Viajar e trabalhar. É verdade. Galera, eu tô falando aqui com o Leandro Cipriano e com o Thiagão aqui da Metro Quadrado. É muito legal esse papo que a gente está falando sobre motorhome, que é um lance assim, que com certeza no Brasil está crescendo cada vez mais, e ele está largando a casinha dele de 100 metros quadrados, trocando por uma de 7 e vai viajar o Brasil aí. Não sei para que isso, mas tudo bem, né, cara? Eu acho que cada um, né, bicho... É igual, né, aquele negócio, né? Gosto, né? É igual aquele negócio. Cada um tem o seu, né? Mas legal, Leandrão. Eu pego bem pro caramba. Mas eu quero aproveitar e agradecer os nossos patrocinadores. Academia X-Body, Marcelão. Vocês podem ver que eu tô indo malhar lá, né? Preciso voltar lá. Mas aqui eu frequento bastante. Pururuca, Bar e Grill. Grande Ângela aí, a Paulinha. A Pão do Pão não precisa nem falar, que os caras já dão aqui. Mas o Pururuca, cara, fica ali no Urbanova, bicho. É um restaurante onde você vai lá, você escolhe o que você quer comer. Então, por exemplo, você quer comer eu quero fraldinha. O cara vai lá, prepara a peça da fraldinha na churrasqueira, com umas guarnições maravilhosas. E aí toda hora ele vai lá, fatia no seu prato, volta pra churrasqueira. Fatia no seu prato. Cara, uma sacada que esses caras fizeram sensacionais. Então você vai lá e barato, mano. E os caras são gaúchos, então os caras sabem o que estão fazendo. É o Pururuca, o Alegril, ali no Urbanova, ali, gente, pertinho da Igreja Católica, ali, vai lá, que é sensacional. Procura o Ângelo, a Paula lá. Falou que viu no podcast, tem desconto. Pode ir lá, de verdade. Sim. Certo? E a King Arts também, que é o nosso amigo o Helder, que faz nossa comunicação visual, o qual eu também te indiquei para estar lá com você na sua empresa. Vamos procurá-lo. Não agência, certo? Pra gente estar junto. E é isso aí, cara. Então, dando esse bate-papo aqui. E, Leandrão, e qual que é o propósito de tudo isso? Por exemplo, você falou, morei nos Estados Unidos 10 meses, conheci motorhome, tive aquela paixão e tal. É legal com a mulher, porque eu acho que o mais difícil é a mulher querer, né, cara? Igual aquele negócio de maçonaria, né? Diz que se a mulher não deixar, o cara não entra, né? Não entra. Então, por exemplo, se a mulher só falar não... Acabou, né? Ou você larga dela e abraça o motorhome. Vamos junto. E é legal, porque ela não me deixa numa situação delicada. Então, foi legal ela ter topado fazer isso com você. Sim. Mas assim, você vai continuar com a sua agência, trabalhando de forma normal, porque a sua agência não tem um lugar físico. Mas qual que é o propósito de tudo isso, cara? É curtição realmente ou você está almejando algo maior lá para frente? Eu curto trabalhar. É óbvio, eu curto o final de semana, eu gosto de um churrasco, eu gosto de estar numa praia, eu sei, curto o lazer. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto de ter a minha vida muito atrelada ao trabalho para eu poder ter a tranquilidade de curtir os momentos. Certo. Se eu não estou com a minha vida profissional muito bem resolvida, sinceramente, eu não tenho cabeça para curtir. Eu tenho essa dificuldade. Sim. Faço e já fiz terapia também muito para resolver esse problema, porque eu sou o workaholic assumido. Certo. Mas assim, eu fui aprendendo a trazer o trabalho para minha vida para eu curtir o que eu faço. E eu gosto do que eu faço. Acima de tudo que eu faço, eu gosto de ver empreendedores vencendo. Eu tenho uma experiência de vida onde eu tive dificuldades de empreender.
E através até de uma consultora do Sebrae, ela me abriu os olhos pro como é empreender. Porque o brasileiro, ele é empreendedor por natureza, tá claro. Ele é inovador por natureza, tá claro. Mas ele não sabe empreender. Ele não sabe. Ele tem uma dificuldade muito grande e os grandes engolem os pequenos. E principalmente os prestadores de serviços predadores. Porque quando alguém está começando um empreendimento, um negócio pequeno, principalmente depois da pandemia que se tornou uma necessidade, os prestadores de serviço predadores vão lá e iludem o pessoal, assinam contratos, prendem esses empresários nos contratos e sugam o máximo deles. E muitas vezes, independente de ser marketing digital, que é a minha área, tantas outras áreas de direito, contabilidade, todos, e eu tenho um apoio jurídico de um parceiro, eu tenho a minha empresa de contabilidade que faz para não agência, é patrocinadora também. Então, o meu objetivo é ajudar esse pessoal que está começando a empreender, que precisa ter uma ideia de como levar o negócio, porque muitas vezes sustenta uma família, né? A conseguir os primeiros resultados, a conseguir engatinhar e começar a dar os primeiros passos. E para mim é muito legal ver essa evolução humana, comportamental e ver o negócio refletindo no sucesso dela, é uma coisa que mexe comigo. Eu gosto de participar. Eu não vou conseguir acompanhar o crescimento das pessoas, mas o grande objetivo do nosso projeto é vivenciar e entender como que é o comportamento empreendedor em diferentes regiões, como eu já conheço em estados diferentes, mas dentro das cidades, vivenciando o mínimo possível isso e refletir isso em conteúdo para o canal, para a gente compartilhar assuntos de empreendedorismo. Eu estou vivendo uma dificuldade empreendedora. Eu tenho hoje a necessidade de descentralizar as coisas que passam por mim e preciso, com isso, entender bem como não perder mão do meu negócio, ao mesmo tempo não onerar demais o negócio contratando pessoas e, ao mesmo tempo, eu quero escalar. Como que eu resolvo isso? Ah, Leandro, é fácil. Não, não é fácil. Vamos discutir o assunto? Vamos. Aonde? Não tem lugar. Então, eu quero levar conteúdo assim. O que você, como empresário, tem de ideia para resolver esse problema? Você viveu isso? Vivi. Como é que você resolveu? Com a cara e a coragem. Não foi. Você fez alguma ação. Exatamente. E a gente vai descobrir essas estratégias para resolver. Porque você tem um problema empresarial para resolver. O Thiago tem um problema empresarial para resolver. Eu quero ouvir os problemas e eu quero trazer soluções. Eu não sou o anjo da guarda de ninguém. Mas eu sei que eu vou aprender e eu também gosto de aprender. Então isso me motiva a estar com as pessoas, a ouvir as pessoas. Eu era uma pessoa que não ouvia, eu só falava. Era vendedorzão, falava. Vencia pelo cansaço. Hoje eu curto muito ouvir, porque isso me ajuda a ser melhor. Então eu tô disposto e gosto da ideia. Eu acho que aprender, né, cara, é muito bom para todo mundo, né, cara? Você vê, eu tô com 48 anos, cada dia aprendo alguma coisa nova, já errei muito, né? E a gente vai morrer aprendendo. Certeza, eu já quebrei 3 vezes. Quebrou 3 vezes? Eu já quebrei 3 vezes. Eu quebrei uma agência de marketing digital, eu já quebrei uma produtora e já quebrei uma empresa com meu pai. Quem que foi o cara que quebrou 9 vezes no Brasil e hoje está milionário? Ele começou 9 vezes, recomeçou. Não sei se é o Diniz, acho que não é ele não, né? Eu não sei. Bom, se alguém souber, escreve aí, pessoal. Tem algum empresário no Brasil hoje, multimilionário, alguma coisa assim, que ele quebrou durante 9 vezes. Se ele é multimilionário, é certeza que ele quebrou algumas vezes. É certeza. Hoje, para uma pessoa ter sucesso, ela não... Diz o Sebrae que a média são 3 quebras para você encontrar a empresa, definir, formatar a empresa ideal para você. Cara, eu quebrei em 2013. Aí faltam 2. Eu ganhava muito dinheiro assim, em 2013. Muito dinheiro assim, eu ganhava bem. Tinha uma vida tranquila, né, cara? Eu trabalhava na Band na época e tal. Então eu vivia de patrocínios, né, cara? Então era um valor legal de patrocínio. Então eu ganhava aí... Putz, não falo quando eu ganhava, mas tipo assim, eu vendia 100 e poucos mil reais de patrocínio. E naquela época a galera pagava, né, cara? Então eu tive uma época muito boa. Aí eu falo, pô, se eu soube ganhar daquela época, eu vou saber ganhar de novo. Mas tá difícil, cara. Isso já vai fazer 10 anos e eu não consigo me reerguer financeiramente como eu tinha naquela época, né? Talvez, acredito, me corrija se eu estiver errado, mas você pode até não ter o mesmo dinheiro, mas você tem mais equilíbrio.
Sim. você se sente mais satisfeito com menos coisas do que você... Não por conveniência ou por adaptação, mas você vai ganhar dinheiro ao longo do período. É que você já tem prioridade para outras coisas também, provavelmente. Cara, não, hoje tenho, né? Amadureci bastante, né? A gente pensa em 10 anos, é tempo pra caramba. Nossa. Você tá com quantos anos, Thiago? 33 hoje. Tá Com novinho. 43 você vai ter uma outra cabeça, é impressionante. Como a gente amadurece a cada 5, 10 anos é impressionante. E uma coisa, né, cara, aquele negócio, sabe, o cara quando nunca come melado, quando come lambuza? Sim. Então aí comecei a ganhar dinheiro, fui comprar carro importado, comprei o pior carro importado que existia, que era um PT Cruiser da Chrysler. Não dá para Podia ter comprado um Audi, podia ter comprado uma BMW, comprei aquele. Eu gastei com viagens, gente, aí você descobre um mundo que é, né, os amigos de interesse, as pessoas, e aí você vai gastando, comia todo dia, eu nunca comprei um apartamento, nunca investi em nada, eu só fiz cagada. E também comprei uma moto, que eu fui o primeiro cara na vida que saiu da loja e caiu de moto, quebrou aqui, botei parafuso aqui, tudo. Ao sair da loja com a moto nova. Aqui na Suzuki, no Enzo ali. Caramba. Comprei uma moto grandona na época lá, aquela mania, e aí aquilo foi, eu acho que quando Deus puxou a corda. Pá! E puxou a corda e Segura. dói um pouco, né? Mas, claro, aprendi muito, é triste, cara. A pandemia me ensinou muita coisa também. Eu tava numa vida mais tranquila na pandemia, quando veio a pandemia, eu tava morando bem, tudo aí tive que vender meus equipamentos de som, vendi meu carro, vendi minha moto, vendi minhas coisas. Fui morar num quartinho na casa da minha mãe. Aí eu olhava pro teto do carro e falava, meu Deus, eu tô aqui, hoje perdi tudo que eu tinha, cara. Não tenho trabalho, não tenho nada. E eu trabalhava na Fink TV também, e lá os patrocinadores caíram praticamente todos, cara, por causa daquela crise toda, então não tinha dinheiro de onde vinha, assim, cara. E agora a gente tá reconstruindo tudo de novo. Então, eu acredito que eu então quebrei 2 vezes, mas essa segunda vez que eu quebrei não estava tão próximo quanto na primeira. Mas o brasileiro tem uma coisa boa, cara. A arte de dar a volta por cima. É, do recomeço, Cara, o brasileiro não desiste nunca, é verdade, cara, isso daí. É um potencial do brasileiro e, acima disso, a gente precisa só começar a aprender um pouco mais quando ele tropeça. Porque a pior coisa que eu vejo no brasileiro nesse aspecto é que não pode ser um orgulho por causa do recomeço, tem que ser um orgulho para recomeçar melhor. Ele tem que aprender o porquê que ele caiu. Quando ele aprende por que ele caiu, ele vai melhorar. Agora, se ele continuar repetindo o ciclo, os mesmos erros, ele vai viver disso o resto da vida. Então, deu ruim, vê o que deu errado, o que precisa melhorar e bora de novo. É esse tipo de coisa que a gente quer encontrar na estrada. Se a gente puder fazer a diferença pelo menos para uma única pessoa por cidade que a gente passar, cara, eu vou estar muito feliz. Daqui 10 anos essa pessoa vai mandar uma mensagem para a gente vai se reencontrar e vai dar risada. Mas nosso objetivo é poder contribuir de alguma forma e, de repente, até incentivar outras pessoas. Leandro, nossa, mas a sua ideia, será que alguém não vai copiar? Tomara! Tomara que tenha um monte de motorhome espalhado pelo Brasil com a portinha aberta falando assim, vem cá, configura no seu Google Meu Negócio. Isso. Beleza, fechou. Ganha, tem gente... Meu pai recebeu um casal de Kombi na frente de casa. O cara mandou uma mensagem no WhatsApp. Eu faço vídeo institucional para você colocar no YouTube e tal. Tô viajando, tô passando daqui a alguns dias em Caraguá. Você tem interesse? Aí a minha madrasta tem, ela não gosta de madrasta, mas a esposa do meu pai, ela tem um apartamento para locação ali de veraneio e chamou eles e conheceu ali a Kombi. Eles vivem dentro de uma Kombi. Que legal. Eles vivem há 2 anos dentro de uma Kombi já. E ele ganha dinheiro assim. Cobra ali o dinheiro. E o ser humano se adapta a tudo também, né, cara? A gente tá falando, de repente os primeiros dias, primeiro mês vai ser difícil, mas daqui a pouco vai ficar uma coisa tão natural na vida, né, cara? Eu acho que a teoria é bem bonita, mas eu tô bem empolgado para a prática. Olha, Leandrão, eu só desejo muito boa sorte, bicho, muito boa viagem. Vou ficar te acompanhando, quero ver tudo, velho. Muito legal a ideia que você teve, assim. Eu confesso que dá até uma pontinha, assim, de, putz, cara, que vontade de fazer isso também, cara. Deve ser Tem muito motorhomes para alugar e se quiser construir o seu, aí ó, já então, sabe com quem. Quer falar alguma coisa, Thiago? Vai construir um motorhome... Tá em negociação, aí não vou melar o negócio, mas de repente aí vai mexer num ônibus, né? Micro-ônibus. Tem uma amiga minha que adquiriu um micro-ônibus semana passada. Um abraço, Amanda. Leandro, também o esposo dela é Leandro também. Mais um. Legal. Então ela vai começar a mexer agora com micro-ônibus aí também. E fica o convite aí, quem precisar de uma ajuda aí na parte de construção de imóveis, tanto de
motorhomes aí, como de móveis planejados também, a gente está à disposição. Manda bem. É isso aí. Pessoal, a gente vai ficando por aqui nesse podcast. Quero agradecer novamente a todos os nossos patrocinadores, o Pão do Pão, Ex-Bari lá, o Marcelão na academia, o Pururuca, o Ângelo e a Paula, são os queridos aí. Uma delícia lá, gente. Quero agradecer também a 7 Motors, que é uma oficina mecânica e funilaria excelente. Fica ali no Santo Inês, um lugar top ali, esquina, super bem atendido, você vai ser. Essa semana eu tive um problema no meu carro, bateram na traseira do meu carro, afundaram o para-choque do meu carro, o canto. E aí veio lá um recadinho, pelo amor de Deus, o cara me ajuda. Eu falei, peraí, cara, rapidinho. Em meia hora o cara deixou meu carro arrumado. Olha só. Então, um abraço pessoal da 7 Motors, muito obrigado pela força, Ricardinho, a galera aí. Só colocar lá, 7 Motors, você vai encontrar, eu vou colocar o logo deles aqui no telefone logo. E também agradecer o Helder da King Arts, que está dando essa força pra gente, tudo essa coisa que você vê aí no seu Instagram, tal, os flyers, tudo aí que tem feito, as nossas thumbs do YouTube. E, cara, obrigado você que está assistindo. Segue aí, dá uma curtida aí na nossa página para que isso dê mais engajamento e a gente possa cada vez mais longe com esse podcast, tá bom? Valeu, Leandrão. Beleza, ó, não esquece de seguir Instagram ou YouTube, Roteiro Empreendedor. A gente tá lá, faça o seu comentário, comece a seguir, a gente manda uma mensagem no inbox, a gente está à disposição aí para ajudar no que for a respeito de empreendedorismo ou motorhome. Estamos juntos. Isso aí, se quiser também conversar com o Leandro, entra lá, manda inbox também, não só problema com o Thiagão também. E vamos estar junto aí, pessoal. Vamos nessa que isso aí é muito louco, cara. Quando eu conversei com o Leandro, eu falei, cara, vamos fazer um podcast sobre isso, que esse assunto é muito louco. E você vê, quantas dúvidas a gente tem. Eu tenho certeza que tem gente aí que quer perguntar mais coisas que eu não tô lembrando. Sim. E que vai acabar mandando mensagem aí pra vocês, beleza? Leandrão, boa viagem, meu brother. Tá? Valeu. Tudo bom pra você, Thiagão. Obrigado pela oportunidade. Cara. Valeu, Xandinho. Fique com Deus aí, pessoal. E semana que vem tem mais Leandro Salgado, interview, nesse super podcast aqui na VTR em São José dos Campos. Até mais, valeu. Valeu.